Olá, boa tarde. Papa Bento XVI se despede do cargo máximo da Igreja Católica. E a nossa equipe foi às ruas para saber o que os maranhenses pensam sobre a renúncia do pontífice. Pessoas com dificuldade de locomoção reclamam das condições das ruas de São Luís. No dia de combate à LER, saiba como prevenir a lesão por esforço repetitivo. E você vai ver também uma entrevista sobre o incentivo à pesquisa científica no Maranhão. O Repórter Maranhão está começando agora. Nesta quinta-feira, o posto mais importante da Igreja Católica ficará vago. A renúncia de Bento XVI entra em vigor às 8 horas da noite da Itália, 4 horas da tarde no horário de Brasília, quando ele se despede dos cardeais. A renúncia do Papa ainda repercute no mundo católico. Apesar dos pronunciamentos, os motivos que levaram Bento XVI a deixar o pontificado ainda são motivos de especulação. A imprensa nacional e internacional fala desde a saúde frágil do pontífice até supostos crimes cometidos por representantes da Igreja Católica. O Papa chegou a dizer em um dos seus pronunciamentos que sentiu um peso sobre os ombros ao ser escolhido para o cargo máximo da Igreja Católica. Bento XVI foi um dos cardeais mais velhos eleito Papa e assumiu o pontificado em 2005, aos 78 anos. A todos concedo a bênção apostólica. Obrigado. E o que as pessoas pensam sobre a decisão do Papa? A nossa reportagem foi às ruas para ouvir a opinião dos maranhenses e também de um representante da Igreja Católica. Não aguentou a pressão. Muitos crimes realizados de pedofilia, de roubo no Vaticano. Acho por cansaço dele mesmo, diz que problemas de saúde, eu acredito que seja isso. Ninguém sabe se o certo, se for pressão, se não foi. O certo é que ele renunciou e eu mesmo queria até saber o porquê ele estava. Se foi por causa da doença dele, porque ele tinha feito o ponto de pena, isso já estava prejudicando ele, e depois ele acha que eu não vou aguentar mais aqui para frente. Eu acho que ele está doente, problema de saúde. Para mim é o motivo dele, a saúde. Os boatos de que o Papa estaria sendo pressionado, eu só acho que tem alguma relação com a renúncia dele? Acho que essa é a conversa do povo. Toda aquela conjuntura que está acontecendo no Vaticano, seja por meio da própria pressão do Vatilix que estava acontecendo, eu acredito que não foi apenas o motivo, ou somente a doença, foi uma série de coisas. Deus que está mandando ele sair. Se não fosse Deus que tivesse mandado ele sair, ele não era. Então tudo é determinado por Deus. É mais antes ele sair de que ele ficar lá. Eu acredito, assim, conhecendo a personalidade do Papa, não pessoalmente, mas pelo que a gente sabe, dentro dos livros dele, o tamanho da fé dele, a profundidade dele, com certeza não seria por pressões externas, né? Inclusive a questão do Vatilix, sobre aquela questão dos documentos pessoais do Papa, com certeza deve ter machucado muito o Papa, mas não seria razão para o Papa renunciar. Mesma coisa, assim, essa questão de que há toda uma intriga, né, uma rede de intrigas, isso aí tudo é especulações. Agora, diferenças de opiniões há em todo lugar, como na igreja também existe. Mas não que seja, assim, uma coisa, assim, maliciosa, para derrubar o Papa, pressionar o Papa, isso não, isso jamais. São muitos os problemas que as pessoas com alguma deficiência enfrentam para andar em São Luís. Hoje, muito pouco é oferecido para a mobilização dessas pessoas. Aos 35 anos, Manuel sofreu um descolamento da retina e perdeu a visão. Quase 20 anos se passaram e ele ainda sofre para andar por São Luís. Uma das reclamações é este semáforo. O equipamento era o único da cidade que emitia sinal sonoro para orientar os deficientes visuais na travessia. O aparelho quebrou e nunca foi consertado. A cidade não está preparada para receber, para acolher a pessoa com deficiência. A gente espera que os gestores que aí estão, o parlamento municipal, se sensibilize com essa situação e que torne São Luís uma cidade acolhedora, uma cidade para todos, uma cidade onde a gente possa estar expandindo o turismo de pessoas com
deficiência. Os cadeirantes também criticam a falta de acessibilidade por toda a capital maranhense. Sem rampas nas calçadas, Jorge é obrigado a se locomover pela rua, disputando espaço com os veículos. Você tem que ser um atleta, né? E ao mesmo tempo um artista, a poder driblar aqui os buracos, as calçadas que não são adaptadas para o deficiente, os ônibus. Pessoas com mobilidade reduzida também se queixam da dificuldade para se deslocar pela cidade. Na Rua Grande, que concentra as lojas varejistas mais populares, o calçamento de paralelepípedos é inadequado para cadeirantes. Para piorar a situação, as calçadas são ocupadas por ambulantes e estão repletas de buracos. A culpa é do Poder Judiciário, de nós mesmos que a gente fica calado às vezes e dos poderes públicos em geral. Eu acho que as autoridades devem cumprir o que tem na lei e fazer com que o pessoal fazer cumprir a lei que é para ter livre acesso ao deficiente, entendeu? A capital maranhense aderiu ao programa Viver Sem Limites do governo federal. Nele serão investidos até 2014 quase 8 bilhões de reais em todo o país, em projetos que beneficiem as pessoas com deficiência. No entanto, a gestão municipal ainda precisa apresentar projetos. O Maranhão já aderiu, né, fez a adesão ao plano, São Luís também, então agora é só os gestores sentar com a gente para conversar e a gente vai buscar esses recursos. E sobre a melhoria da mobilidade dessas pessoas, a produção do Repórter Maranhão entrou em contato com a assessoria de comunicação da Prefeitura de São Luís para saber sobre esses projetos de melhoria dessa acessibilidade na capital. Mas até o fechamento dessa edição não recebemos nenhuma informação. E quem estiver devendo o imposto sobre a propriedade de veículos automotores, o IPVA, já pode pedir parcelamento. O prazo para a quitação do débito pode chegar a 12 meses. O repórter Wanderson Lima tem as novidades sobre esse assunto. Essa novidade beneficia os proprietários de veículos no sistema de leasing. Antes, o parcelamento do imposto só poderia ser feito pelo banco. A partir de agora, os donos de veículos poderão firmar acordo e parcelar os débitos do IPVA em até 12 vezes. O valor de cada parcela deverá ser de no mínimo R$ 30 para as motos e de R$ 100 para os demais veículos automotores. Os interessados em parcelar o IPVA devem procurar atendimento nas agências da Secretaria da Fazenda, do Viva Cidadão e também no posto da Cefaz, instalado no Detran, localizado no bairro da Vila Palmeira. Vale lembrar que a partir do mês de maio, o governo do estado inicia a fiscalização dos motoristas. Quem for parado numa blitz terá que apresentar a carteira de habilitação e o certificado de licenciamento do veículo. Eli Coelho. E a seguir você vai ver uma entrevista sobre o fomento à pesquisa científica no Maranhão. É o que você acompanha logo após o intervalo. Agora 12:08. Da campanha pela Lei de Iniciativa Popular da Economia Solidária. São milhares de iniciativas, no campo e na cidade, que hoje existem sem um reconhecimento, apoio e políticas permanentes junto ao poder público. Mulheres e homens, através da cooperação, mostram que é possível produzir, comercializar e consumir de forma justa e sustentável. Também é possível criar bancos e fundos rotativos da própria comunidade, feito pelas pessoas e sem depender dos grandes bancos. Venha se juntar a este grande movimento por uma outra economia, em que todos têm o direito de trabalhar sem ser patrão nem ser empregado. Assine o abaixo-assinado. Apoie o desenvolvimento territorial justo e sustentável. Saiba como em www.cirandas.net/Lei da Ecosol. No céu, também há uma hora melancólica, hora difícil, em que a dúvida penetra as almas. Por que fiz o mundo? Deus se pergunta e se responde: não sei.
A TV Brasil e a Rádio Nacional da Amazônia receberam o prêmio jornalístico Vladimir Herzog. Na TV, o Caminhos da Reportagem venceu com o programa Crimes da Ditadura e levou menção honrosa pelo documentário A Mão de Obra Escrava Urbana. Na categoria Rádio, a vitória foi da Rádio Nacional da Amazônia, com a matéria Crimes contra Indígenas na Ditadura. Aqui, a qualidade é garantida e premiada. A Fundação de Amparo à Pesquisa e ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico do Maranhão, a FAPEMA, visa fomentar a pesquisa científica no Estado. Para falar sobre o trabalho do órgão, nós estamos recebendo a Rita Seabra, ela que é diretora científica da FAPEMA. Boa tarde, muito obrigada pela sua presença. Como é que é o trabalho da FAPEMA com relação a esse amparo dos pesquisadores científicos do Estado? Nós trabalhamos justamente para fomentar a pesquisa científica, tecnológica e as ações de inovação no Estado do Maranhão. Então, nós trabalhamos via o lançamento de editais na página da FAPEMA. O último lançamento foi realizado no dia 19, né, onde nós lançamos um pacote de editais com várias linhas de financiamento. De que forma esse edital e essas linhas de financiamento serão distribuídas? Basicamente, nós temos as seguintes linhas de financiamento: auxílio à pesquisa. Nós temos concessão de bolsas, isso visa a formação de recursos humanos desde o ensino médio até os cursos de pós-doutoramento. Temos também pesquisadores na empresa, editais voltados também para a divulgação dos trabalhos de pesquisa, sejam eles para a realização de eventos, participação em eventos. Temos os nossos convênios internacionais e convênios federais, principalmente com a FINEP, CAPES e CNPq, além também das políticas que a gente tem voltadas para os editais para fomentar a pesquisa nas empresas, ou seja, aproximando o pesquisador da empresa. A FAPEMA trabalha assim com uma triagem, porque eu acredito que a procura seja grande. Como é que vocês trabalham na forma de escolher qual pesquisa científica será apoiada? Certo. Todos os nossos recursos destinados à pesquisa são através de edital. Então, cada edital, dentro dessas linhas que eu falei de financiamento, há um aporte financeiro. A escolha do valor desse aporte financeiro vem do histórico já da FAPEMA. Então, a gente já sabe quais os editais a gente deve fomentar e que montante de recurso. Então, não existe nada na FAPEMA que não seja através dos editais. E no edital, então, tem todas as questões de elegibilidade. Ele é um edital que é aberto ao público, é lançado, está na página da Fundação e no edital, então, os pesquisadores podem encontrar todas as elegibilidades, questões de elegibilidade e escolher aquele edital que mais se adequa ao seu perfil dentro daquilo que ele quer desenvolver na sua instituição. Como é que a senhora vê a procura desses pesquisadores científicos no Estado? Nosso Estado também é rico dessa gama de pesquisadores? Sim, ao longo dos anos o que a gente tem percebido é um aumento não só do número de pesquisadores, mas do local de onde vêm esses pesquisadores, né? Historicamente falando, nós tínhamos muito mais concentrados em São Luís. Hoje a gente já não pode dizer mais a mesma coisa, né? No estado do Maranhão está bastante distribuído os pesquisadores, sejam eles vinculados à UFMA, sejam eles vinculados à UEMA ou das universidades particulares, porque também os nossos editais não estão centrados só nas instituições públicas, mas também abarcam as instituições privadas, onde nós temos pesquisadores com grau, né, de doutor ou grau de mestre, porque ainda assim, como o Estado não tem um montante desejável de doutores, alguns editais nossos também os pesquisadores com grau de mestre podem concorrer. E quem se interessar, o que deve fazer? Deve acessar o nosso site www.fapema.br e abrir lá no link Editais Abertos. Atualmente nós estamos com 5 editais abertos, mas a pretensão é que são mais, ao longo do ano, sejam mais de 40 editais. Ok, muito obrigada, Rita Seabra, diretora científica da FAPEMA. Obrigada pelas informações. Nós que agradecemos. O tempo se apresenta novamente com sol em São Luís, mas existe a possibilidade de chuva no decorrer do dia. Veja agora o que diz a meteorologia para todo o estado. Em São Luís, nebulosidade variável ao longo do dia, com possibilidade de pancadas de chuva no período da madrugada. Temperatura mínima de 25 graus e máxima de 30 graus. Em Imperatriz,
céu com poucas nuvens ao longo do dia, com possibilidade de chuvas leves e esporádicas, mínima de 21 graus e máxima de 30 graus. Em Caxias, nebulosidade variável ao longo do dia, com possibilidade de pancadas de chuva no período da madrugada, mínima de 21 graus e máxima de 32 graus. Em Balsas, tempo nublado ao longo do dia, com pouca possibilidade de chuva. Temperatura mínima de 21 graus e máxima de 27 graus. O Ministério da Educação está repassando hoje a lista de espera da edição 2013 do programa Universidade para Todos, o ProUni, para as instituições participantes. Puderam se inscrever candidatos que não foram convocados em nenhuma das duas chamadas ou que foram pré-selecionados para cursos que não tiveram a formação de turma. A primeira chamada será feita a partir de hoje pelas universidades. Até a próxima terça-feira, os aprovados precisam comprovar os dados informados na inscrição junto à instituição para o qual foram convocados. O Centro Histórico de São Luís está sendo alvo de mais uma ação da Operação Placa Legal. A ideia é proceder com a retirada de placas irregulares colocadas nas fachadas de lojas e pontos comerciais da área tombada pelo patrimônio. Casarões históricos com a beleza arquitetônica encoberta por anúncios publicitários. Em São Luís, cidade patrimônio mundial da humanidade, pelo menos 1.200 imóveis comerciais utilizam placas fora do padrão. Os proprietários desses estabelecimentos começaram a ser notificados pela Secretaria de Urbanismo. Eles têm um prazo de 3 dias para retirar os anúncios das fachadas dos prédios. Todo mundo vai tirar. Não tá bom. Vai respeitar aí o patrimônio, a lei? A lei, igualmente. Fiscalização se estende até a próxima semana e conta com apoio da Câmara de Dirigentes Lojistas, a Associação Comercial, IFAM e Departamento Estadual de Patrimônio Histórico. Existe uma norma própria para o centro histórico sobre esses engenhos publicitários. Existe uma dimensão máxima e uma forma de ser colocado. A gente identifica que eles são colocados de qualquer forma, são fixados em cima de azulejos históricos, danificando. Esses azulejos ele tem valor histórico, eles devem ser conservados e preservados. A gente também verifica que existem engenhos colocados em elementos arquitetônicos também com valor históricos. E isso é um comprometimento e uma responsabilidade não só do IFAM, não só do DPHP, mas sim também da Prefeitura, através da Blitz Urbana e da própria sociedade. Esta comerciante recebeu a notificação e ficou irritada com a ordem para retirar a placa. Isso a placa aqui não contribui em nada, tá entendendo? Que eles podem reformar e na reforma, que está prometido há muito tempo, tá? E nada eles fazem. Tá? Ele pode ser retirado até na própria reforma disso daqui, ao invés dele ficar perdendo tempo com uma coisa que para mim não tem valor, isso aqui. E você vai ver no próximo bloco, desabrigados pela chuva fazem protesto pela falta de assistência do poder público. E você vai ver também que no Dia Nacional de Combate à LER, especialistas advertem sobre os riscos causados pela doença. É o que você acompanha logo após o intervalo. Agora 12h19. Meus pais até brincam que eu aprendi a andar a cavalo antes de aprender a andar mesmo. A gente fala que é um balé a cavalo. Você tem um retângulo de 20 por 60 metros e você tem que fazer uma série de exercícios, um círculo diagonal, fazer o cavalo andar de lado. No adestramento, a gente sempre brinca que o cavaleiro e o cavalo tem que ser um só. Então esse tempo de conhecimento entre o cavaleiro e o cavalo é o diferencial. Eu tenho a mania de passar a reprise, né, a minha prova no chuveiro. Eu me imagino fazendo correto todos os exercícios, é uma mania que eu tenho. A qualidade da programação infantil é marca registrada da TV Brasil. Aqui, de segunda a sexta,
Seja pela manhã ou à tarde, a criança tem a sua hora. São programas selecionados por quem entende do assunto. A criança se diverte e sobra um tempinho para você. A hora da criança está dividida em 2 grandes momentos. Pela manhã, das 8h45 até as 11h30. E à tarde, do 12h30 até as 4h. Sabe aquela hora em que a criança tira todos os brinquedos da caixa e espalha pela sala? Aqui também é assim. Uma caixa de brinquedos pela manhã e outra diferente à tarde. É a hora da criança. Programação infantil, diversão com controle de qualidade. Bons exemplos para as crianças e tranquilidade para você. TV Brasil, o programa certo na hora certa. Esta quinta-feira foi marcada por um protesto de desabrigados em São Luís. Eles se concentraram na Praça Pedro II, no centro da cidade, e criticaram a falta de assistência do poder público. O protesto reuniu as famílias que ficaram desabrigadas por causa das chuvas. Todos os manifestantes são da periferia de São Luís, de comunidades das regiões da Cidade Operária, São Raimundo e Santa Bárbara. Só na Vila Agrícola Apaco, 319 pessoas estão desabrigadas. Na Vila Militar, outros 300 moradores tiveram que deixar suas casas. Eles reclamam da falta de assistência e da péssima qualidade dos alimentos doados pela Defesa Civil de São Luís. Esse arroz aqui foi doado pela Defesa Civil Municipal, pela superintendente, e como vocês podem ver, em total não tem como utilizar para nada. Uma pessoa utilizar esse material aqui, com certeza vai gerar problemas, né, graves. Crianças e mulheres trouxeram colchões e ocuparam a área em frente ao Palácio dos Leões. A segurança foi reforçada na Prefeitura de São Luís. Minha casa encheu tudo, eu perdi minhas coisas, meus documentos, eu perdi tudo, perdi meus remédios. E minha filha já começou a estudar e eu não posso levar ela, vai perder esse ano. Os manifestantes querem o apoio dos gestores públicos. Nós somos aquele povo que apoia o prefeito, ou o governador, ou a governadora, né? E quando nós precisamos, muitas das vezes não somos atendidos. Nós somos uma população carente, nós somos seres humanos e precisamos ser vistos pela sociedade também, tá? E nós precisamos que essa providência seja o mais rápido possível. E neste momento, o vice-governador Washington Luiz Oliveira está conversando com os representantes do protesto no Palácio dos Leões para tentar chegar a um acordo. E são muitos os problemas e riscos enfrentados por pedestres e condutores ao trafegarem pela barragem do Bacanga. O principal acesso para o bairro Itaqui-Bacanga e para a Universidade Federal do Maranhão vem apresentando problemas estruturais há algum tempo. Além do trânsito intenso, quem precisa passar pela barragem do Bacanga corre perigo também por conta da péssima estrutura, que está tomada por mato, buracos e ferrugem. De acordo com a Secretaria de Infraestrutura do Estado, já foi feita uma licitação para que seja escolhido um projeto de recuperação total da barragem do Bacanga. As obras devem ser iniciadas em junho deste ano. Agora, falando de futebol, o Campeonato Maranhense vai prosseguir hoje com mais uma rodada. Em São Luís, no estádio Nhozinho Santos, na partida preliminar, o São José vai jogar com o Balsas, em partida marcada para as 18h15. No jogo principal, o Sampaio Correia, que está invicto na competição, vai enfrentar o Cordino de Barra do Corda a partir das 20h15. No estádio Frei Epifânio da Abadia, o Imperatriz recebe a visita do Americano. No Dia Nacional de Combate à LER, a lesão por esforço repetitivo, os especialistas advertem quanto aos fatores de risco e as precauções necessárias, sobretudo no ambiente de trabalho. Vamos lá. 1, 2, 3. Nesta empresa, a ginástica laboral estimula os funcionários a valorizarem os intervalos do trabalho com atividades que ajudam a relaxar a rotina do dia a dia. A ginástica, pra gente, quando inicia, depois da mesma, a gente fica bem mais relaxado, consegue trabalhar bem melhor, né? É um trabalho excepcional que a empresa faz com os colaboradores aqui. Para prevenir os sintomas da lesão por esforço repetitivo, LER, Marcos, devido à altura, necessitou de ajustes no ambiente de trabalho. Algumas coisas eu tive que exigir porque não vieram naturalmente com a profissão, que eu tenho
2 metros de altura, então tem que ter certas adaptações para mim. Ou a angulação da perna em 90 graus. No meu caso teve essa adaptação aqui para o meu monitor, para ele ficar mais alto, né, já que eu sou bastante alto. E também a minha cadeira tem um encosto maior para poder colocar todas as minhas costas aqui no assento. Os exemplos mencionados buscam prevenir a lesão causada por esforços repetitivos e contínuos, como a digitação excessiva. Entendida como uma doença ocupacional, dos fatores de risco, o sedentarismo é apontado por esta especialista como o grande vilão. Sim, com certeza. A falta de atividade física ela é danosa e ela também influencia no aparecimento dessas doenças, né, causadas por esforço repetitivo. Agora, o grande vilão é o ambiente de trabalho. Quando o ambiente de trabalho ele não tem uma ergonomia favorável, quando a empresa não respeita o intervalo de descanso dos seus funcionários, aí com certeza dentro daquela empresa vai ter um número muito alto dessas doenças. Então é preciso tomar cuidado para não correr riscos à saúde. O repórter Maranhão fica por aqui. A gente se despede essa edição. E as anteriores você pode rever através do site tvbrasil.ebc.com.br/repórter Maranhão. Uma ótima tarde para você. A gente volta a se encontrar amanhã ao meio-dia. Espero você. Até lá. Nosso sonho